Mistérios da Santa Missa. Apresentação: As excelências da Santa Missa. A Santa Missa é o grande mistério de nossa fé. Nela, o sacerdote, como outro Cristo, através de sinais sagrados e visíveis e de palavras sacramentais, torna presente os mistérios de nossa salvação: paixão, morte e ressurreição, para, por meio deles, introduzir a nós peregrinos no reino dos céus e nossa pátria verdadeira. A palavra missa, ação divina, designa na Santa Igreja Católica Apostólica Romana a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de forma mística e incruenta, mas verdadeira e real. O corpo e sangue de Jesus Cristo é oferecido todos os dias no altar, assim como foi uma vez no Calvário, de uma forma visível e cruel. Para adorar a Deus, para prestar graças, para expiar os nossos pecados e obter-nos o auxílio de graças celestiais. Na missa, nosso Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, assim como o foi na cruz. Através de meditações e figuras, tenta-se neste trabalho esboçar este profundo encontro com Deus e o mundo celeste que a Santa Missa nos proporciona. Tudo, porém, não passa de fragmentos que têm pontos luminosos, capazes de oferecer a nós acesso ao grande mistério de nossa fé, o santo sacrifício da missa. Nossa ida à igreja. Vamos à igreja para celebrar com o sacerdote a Santa Missa. A renovação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Entramos na igreja para a adoração do Santíssimo Sacramento, em preparação à Santa Missa. Ao fazermos isso, estamos conscientes de com quem vamos nos encontrar? Estamos plena e interiormente convencidos de que Jesus nos espera com todo o seu amor e sua magnificência? Entremos na nave da igreja com aquela reverência que São Pedro demonstrou na barca, atirando-se aos pés de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador", conforme o desenho acima. Quem na caminhada para a igreja se esforçar por conseguir a reverência de Pedro, poderá entrar nela interiormente unido com os santos anjos que rodeiam o altar e cantar do fundo da sua alma: Santo, Santo, Santo. E estará de coração aberto para celebrar dignamente, com toda a alma e todas as suas forças, o sacrifício de Jesus, juntamente com o sacerdote e Maria Santíssima. Entrada no Santo Mistério. O sacerdote, na sacristia, vestidamente
vestido os paramentos sagrados, prepara-se para o seu ingresso no altar, para a celebração sublime do santo sacrifício. Ele representa o próprio Jesus Cristo em sua paixão dolorosa e, devidamente paramentado, está vestido como Jesus estava em sua paixão, morte de cruz. Com o amito, pano que vendaram os olhos de Jesus. Com a alva, veste que Herodes mandou cobrir Jesus. Com o símbolo, a corda com que Jesus foi amarrado e preso. Com o manípulo, a corda com o qual Jesus foi atado à coluna. Com a estola, a cruz colocada às costas de Jesus. Com a casula, manto escarlate colocado em Jesus pela sua realeza. E a tonsura, a coroa de espinhos. Misticamente paramentado, no plano do mistério, ele sobe a escada para o cenáculo, conforme a foto. E os fiéis, espiritualmente, podem segui-lo para iniciar com Jesus e os apóstolos o santo sacrifício. Procissão de entrada. No desenho, vemos o sacerdote e os ministros no fundo da igreja, preparando-se para ir ao altar, que representa o Monte Calvário, onde morreu e ressuscitou o nosso divino Redentor, e onde vemos também a presença jubilosa da Santíssima Trindade, rodeada dos anjos e santos dos céus. Nós vivemos hoje 2000 anos depois de Cristo, e a milhares de quilômetros de Jerusalém, mas isso não justifica a nossa indiferença a respeito de nossa fé, pois, pela celebração da Santa Missa como mistério sacramental, se apagam tempo e distância. E hoje participamos da renovação do santo sacrifício de Jesus. Aspersão da água benta. Aos domingos, antes da missa conventual, procede-se à aspersão da água benta. Para isto, o celebrante, paramentado como para a missa, mas sem o manípulo, e tendo em vez da casula um pluvial, dirige-se ao altar. Após genuflexão no plano, recebe o hisopo com a água benta e entoa a antífona Asperges-me, ou Vidi Aquam, que os cantores e fiéis continuam, aspergindo ao mesmo tempo o altar, depois a si mesmo, ao clero e ao povo. Persignemo-nos respeitosamente e com o coração compungido, pois esta aspersão é um sacramental que nos apaga os pecados veniais e deste modo nos prepara para o santo sacrifício.
Sinal da Cruz. Façamos devotamente o sinal da cruz, suplicando a luz necessária para compreender e praticar a doutrina cristã. E como os santos patriarcas suspiravam pela vinda do Messias, despertemos em nós o desejo da vinda de Jesus ao santo altar. Em nome do Pai. Satanás, conforme desenho embaixo à direita, não suporta este falar consciente, nem o persignar-se que nos une com Deus. Ele não pode se segurar contra a força irradiante do sinal da cruz e das palavras que o expulsam, enquanto a indiferença em fazer o sinal da cruz não o afasta, mas o alegra. Fazendo com devoção o sinal da cruz, os filhos de Deus atraem sobre si as bênçãos celestiais e consegue a bênção da Mãe do Céu e a alegria do nosso anjo da guarda. Confiteor. O centro da confissão dos pecados são as palavras minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Pronunciando estas palavras, deve estar bem presente ao Espírito a imagem de Jesus crucificado. Nossa culpa levou Jesus à cruz. Ele assumiu todos os males de todos os tempos para morrer com esta carga e expiar os nossos pecados. Por isso, a cruz e o Cristo moribundo, com seu corpo flagelado, deve sempre estar bastante presente em nós, para nos comover interiormente e não nos abandonar durante a celebração do santo sacrifício, a fim de que nossa alma se entregue a Ele na mais profunda gratidão. Como Adão e Eva se teriam prostrado perante a cruz, conforme o desenho, se tivessem previsto as consequências de suas faltas e também das nossas, por culpa deles. Unidos à dor deles, por assim dizer, deveríamos rezar: minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. Kyrie. É um brado da alma que, consciente de suas misérias, se aprofunda na humildade e clama por compaixão. É uma oração em grego, a primeira língua da liturgia. Consta de 9 exclamações dirigidas às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Assim,
como Moisés se prostrava diante de Deus na sarça ardente, humilhemo-nos perante Deus e pedimos: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Glória. Este hino, cujas primeiras palavras foram cantadas pelos anjos ao anunciarem o nascimento do Salvador. Por isso, logo depois do Kyrie, depois do pecado e arrependimento, precisamos de Jesus. Daí o Glória. As demais palavras compostas pela Igreja. É por excelência o hino da alegria e índice de solenidade e muito adequado ao sacrifício, cujos 4 fins recorda. Primeiro, manifesta sentimentos de adoração, fins latrêuticos. 2. Rende-se graças a Deus, fins eucarísticos. 3. Implora-se compaixão daquele que apaga os pecados, fim propiciatório. E 4. Pede-se que aceite benigna as nossas súplicas, fins impetratórios. Ajuda-nos também a inspirar sentimentos de fervor e de humildade. O Senhor esteja convosco. Por intermédio do sacerdote, Jesus está com o Pai e o Espírito Santo, para atender ao pedido em favor do povo. Por isso, esta saudação sacerdotal pode alcançar todos os que levantam os seus olhos para o Senhor. O sacerdote, conforme sua missão e ofício, pode clamar a todas as pessoas do mundo inteiro. Assim, ele revela a vontade de Deus, que no seu divino amor quer estar em todos os filhos, para com toda a sua força amorosa preenchê-los de tal modo que se tornem eles mesmos raios da divina luz. A saudação, o Senhor esteja convosco, é-nos transmitida também pelos anjos que estão junto de nós, como sinais permanentes da Santíssima Vontade, e atinge também os perseguidos e os encarcerados. Evangelho. A liturgia da palavra apresenta-se numa estrutura trinitária, por meio das leituras, onde nos fala o Pai, sobretudo,
pelos textos do Antigo Testamento. O Espírito Santo, por meio de sua Igreja, nos Atos e Cartas dos Apóstolos, e no livro do Apocalipse. E o próprio Jesus, no Evangelho, pela boca do sacerdote. As primeiras leituras são feitas no lado da epístola, isto é, o lado esquerdo do altar, ou direito de quem olha, que representa o povo hebreu, pois a eles é que o Senhor em primeiro lugar se dirigiu em sua palavra. O Evangelho será lido no lado oposto, direito do altar, para significar a passagem da pregação da Boa Nova aos gentios por ordem de Jesus Cristo. Para ser instrumento digno de Jesus, o sacerdote se inclina perante o altar, figura embaixo à esquerda, a fim de que Deus, como outrora, purificou os lábios do profeta Isaías com brasas tiradas do altar do templo por meio de um serafim, na gravura na parte de cima. Assim, purifica agora os lábios de seu ministro. Por isso, ele pede humildemente: Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e os meus lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. Creio. Como afirmação de fé ao que foi lido e adesão à doutrina explicada, os fiéis cantam em seguida o creio. É uma solene profissão de fé cristã. A fórmula que se recita na missa, símbolo niceno-constantinopolitano, porque resulta das doutrinas professadas naqueles dois concílios ecumênicos, Niceia 325 e Primeira de Constantinopla 381. É também um magnífico resumo da doutrina cristã. Depois de celebrar os louvores da Trindade bendita, Deus Criador, Deus Redentor e Deus Santificador, passa a cantar as grandezas de nossa Santa Igreja, una, católica e apostólica. Em todas as santas missas do Natal do Senhor, como solenidades de 25 de março, durante as palavras "E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem", o sacerdote e os fiéis se ajoelham. Nas outras ocasiões, neste momento se inclinam. Preparação do sacrifício. Inicia-se a parte sacrificial da missa. Deve ser mais intenso e devoto o recolhimento dos fiéis. Por isso,
O sacerdote volve-se ao povo dizendo-lhe o augúrio de união com Deus. O Senhor esteja convosco. Tudo até aqui foi preparação para o acontecimento da nossa fé, para o santo sacrifício. Agora é retirado o véu que envolve a vasilha do sacrifício, o cálice, abrindo-se espiritualmente a cortina do cenáculo para que o sacrossanto acontecimento venha se efetuar. Nossa alma deve se livrar de todo o profano, se libertar para o divino, para o encontro e união com Deus. Oferecimento do pão. Tomando a patena, que misticamente é a cruz, com a hóstia, o sacerdote, elevando-a até a altura do peito, faz a sua oferta. É uma bela oração em que, por antecipação, o celebrante denomina a sua oferta de hóstia imaculada e especifica o fim do sacrifício, que não é outro senão alcançar para si e para todos os fiéis, especialmente os presentes, a salvação eterna, mediante o cancelamento dos pecados. Como o publicano, se quisermos realmente alcançar o perdão de todas as nossas faltas, procuremos humilhar-nos, como o faz o sacerdote que se declara publicamente indigno servo do Senhor. Preparação do cálice. Tomando o cálice, lança-lhe vinho e benze a água que mistura ao vinho. Essas gotas de água que o sacerdote verte sobre o cálice não recordam apenas a água que brotou do coração lanceado do Senhor. Há um sentido mais profundo. O vinho simboliza a divindade e a água, a humanidade. A sua mistura recorda-nos, pois, o mistério da união da natureza divina com a humana no Salvador, de modo a resultar uma só pessoa, a pessoa santíssima do Filho de Deus humanado. Há também para nós um significado altíssimo. A gota de água significa todos nós. Com a redenção, o Filho de Deus mereceu-nos uma união perfeita com Deus, por meio da graça, de modo que vimos a participar da natureza divina. A oração que se recita durante esta ação lembra-nos, então, que a restauração da humanidade tornou-se singularmente mais admirável que a própria criação. Oferecimento do cálice. Com os olhos fixos na cruz e elevando o cálice com ambas as mãos à altura dos olhos, o sacerdote faz a sua oferta.
dentro em breve, este vinho será transubstanciado no preciosíssimo sangue redentor. Por esse motivo, a Igreja já fala em cálice de salvação. Pede-se aqui a mais importante de todas as graças, que nos mereceu o sangue do homem-Deus, derramado na cruz, a salvação eterna. Faz também uma cruz com o cálice sobre o corporal, e inclinando-se, pede em nome de todos os fiéis, sejamos aceitos por Deus, como são aceitas as nossas ofertas. Assim rezavam os 3 santos jovens hebreus, lançados na fornalha por Nabucodonosor. Incensação. Nas missas solenes, incensam-se as oblatas e o altar. A incensação é um sinal de respeito. O altar representa Jesus Cristo, em cujo corpo e sangue o pão e o vinho serão logo transubstanciados. Mas há ainda um outro simbolismo. O ambiente sagrado ficará todo perfumado por nuvens odorosas. Misticamente, é o que se está passando no templo. As preces se elevam a Deus e descem as graças sobre os participantes ao sacrifício. Há ainda um grande ensinamento. Os que são chamados à dignidade de membros de Cristo e participantes do seu corpo pela comunhão, devem esparzir pela sua vida o perfume das virtudes cristãs, e assim atrair o seu próximo ao altar de Deus. Vinde, Espírito Santo. O Divino Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho, desde toda a eternidade. É um só com o Pai e o Filho. Sua missão é renovar a face da terra, e ele a cumpre assistindo a Igreja, guardando nela pura e infalível a doutrina, suscitando novos apóstolos e missionários da fé. O Espírito Santo, diz Santo Agostinho, é na Igreja o que a alma é para o nosso corpo. A Santa Missa ainda é mais particularmente obra do Espírito Santo. Assim como se operou o milagre da encarnação pelo Divino Espírito Santo, assim o Divino Espírito que transubstancia o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. Eis o motivo porque o sacerdote, no ofertório da missa, implora a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo é a plenitude de vida divina, que faz jubilar em felicidade o céu inteiro, de todos os anjos e santos, como também a luz consoladora para as almas do purgatório, conforme na gravura à esquerda. Sanctus.
Jesus, o Santíssimo, vem no meio dos cânticos dos coros angélicos. Sacerdotes, anjos e nós, homens e mulheres, inclinam-se em oração e fazem soar em suas almas o cântico celestial. Santo, 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 que o próprio profeta Isaías ouviu dos céus. O que não podemos rezar e cantar no momento da consagração, a nossa Mãe Igreja antecipa na liturgia. Nesse momento do Santo Sacrifício se revive o Domingo de Ramos, pois Jesus, antes de abraçar a cruz rumo ao Calvário, entrou, aclamado pelo povo em Jerusalém. Na figura, vemos o altar rodeado pelos anjos e santos e pelos fiéis participantes, e no centro, Jesus. Momento da Igreja. A Santa Mãe Igreja coloca as suas intenções como tapete para o Salvador Jesus Cristo que está chegando. A vós, Clementíssimo Pai, humildemente rogamos e imploramos. A vós, Jesus Cristo, abençoa esses dons por vossa Santa Igreja Católica. Vemos na figura o Vaticano e o olhar do Pai. Uni e governai-a com o nosso Papa, os bispos e fiéis, em santa união com a Virgem Maria, apóstolos, mártires e todos os santos. Estes pedidos ficam reforçados pelo estender das mãos sacerdotais sobre os dons. Momento dos vivos. O sacerdote enumera aqueles por quem entende oferecer o santo sacrifício, quer estejam ausentes, mas especialmente os que ali presentes o acompanham com fé e piedade. É a oportunidade mais favorável para recomendar a Deus as nossas necessidades espirituais e temporais, e de todos os que nos são caros. Na figura, vemos o centurião romano ao pé da cruz, reconhecendo o Filho de Deus, e embaixo a serpente nos rodeando como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Perante Deus, ninguém se glorie de sua própria força, pois todos somos fracos e predispostos ao mal. Consagração do pão. O celebrante é apenas um instrumento. O verdadeiro sacerdote é Jesus Cristo, que oferece pela voz e mão do celebrante. Este repetirá então as mesmas palavras que na última ceia operaram o maior dos milagres. No mesmo instante, a substância ou natureza do pão transforma-se em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A pessoa do sacerdote desaparece. É Cristo, sumo e eterno sacerdote,
na qualidade de único mediador entre Deus e os homens, quem fala pelos lábios de seu ministro, e pelas mãos de seu ministro se oferece a seu Pai em imolação pela humanidade. A Igreja toda, homens e mulheres, na figura à esquerda, almas do purgatório acima delas, os santos anjos à direita do altar em torno do mistério da Trindade, e todo o céu estão em profunda adoração, compenetrados pelo divino amor que se imola. Elevação do cálice. Depois de ter adorado o sangue de Nosso Senhor, o sacerdote eleva-o também à adoração dos fiéis. Está consumado o sacrifício. Em nome do povo, o sacerdote apresenta a Deus a vítima divina, Jesus Cristo, pregado na cruz. Neste momento, a cruz é elevada no Monte Calvário misticamente. Já não há mais pão e vinho sobre o altar, mas o sacrossanto corpo e o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Os anjos se aglomeram ao redor do altar em profunda adoração, juntamente com a Virgem Maria e os apóstolos, conforme vemos na figura. Precisamente, a separação das duas fórmulas de consagração é que representa a separação do sangue do corpo no Calvário. Neste momento, pois, é que se completa o sacrifício do altar, a mística imolação e derramamento do sangue redentor. Memorial. Assim se chama a oração após a consagração. É a comemoração do santo sacrifício de Jesus, outrora oferecido no monte do Gólgota, da sua ressurreição vitoriosa e triunfante glorificação. Faz-nos conscientes dos mistérios salutares da nossa redenção que agora estão sendo realizados e tornados presentes no altar sob o véu dos sinais sacramentais. Na gravura indicada pela cruz e luz radiante da ressurreição. Momento dos mortos. Em seu materno cuidado, a Santa Igreja não se esquece dos filhos que já passaram a outra vida e talvez se encontrem ainda no fogo purificatório que os prepara para os fulgores da glória. O sacerdote recorda alguns nomes. A Igreja ensina-nos, por São Jerônimo, que as almas do purgatório são aliviadas em seus sofrimentos pelo sacrifício oferecido por sua intenção. Eis porque se mandam celebrar missa pelas almas. Jesus, o sumo sacerdote, se oferece pela alma de uma maneira mística, para que sejam apagados as suas culpas, mitigadas as suas dores, e para que, da
para que ela alcance a luz perpétua, a visão beatífica de Deus. Na figura, vemos ao pé de Jesus as almas sendo apresentadas. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que agora acontece interiormente, na e pela consagração, o sacerdote mostra por palavras e ação. Ele toma a hóstia consagrada e faz com ela sobre o preciosíssimo sangue que está no cálice 3 vezes o sinal da bênção, deixando assim a força da salvação irradiar-se sobre todos os de boa vontade e sobre o mundo inteiro. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, assim nós recebemos a bênção de graças para nossa miséria. Depois, o sacerdote repete 2 vezes, entre ele e o cálice, o sinal da cruz, revelação maravilhosíssima do amor divino do Pai, inclinando o sentido deste gesto. Por ele, a vós, Deus, Pai onipotente, na união com o Espírito Santo, toda honra e glória. Esse é também o sentido total do sacrifício da missa, a glorificação máxima do Pai Celeste. Jesus, pelo sacerdote, executa essa realidade santa. Pai nosso, tendo oferecido ao Pai um sacrifício aceitável, o de seu próprio Filho, convida-nos agora o celebrante para a ceia do Senhor, na qual Jesus, nossa vítima, se nos dará a si mesmo em alimento. Preparemo-nos rezando conforme o seu método, que o nome de Deus seja louvado, que o seu reino se difunda, que se faça a sua vontade. Então, Ele nos dará o pão suficiente para o nosso corpo, perdoará os nossos pecados e nos libertará do demônio e do mal do inferno. Fração da hóstia. O rito da fração da hóstia é o símbolo da morte de Jesus Cristo, pois o sacrifício da missa é também o sacrifício de expiação, como foi o sacrifício de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus sofreu a morte física, e no altar sofre a morte mística, pela consagração separada do pão e vinho, estando ele todo presente em cada uma das espécies. Como padeceu a nossa Mãe do Céu ao pé da cruz do seu próprio Filho, ao partilhar as dores desta morte. Na figura, vemos o abraço da Virgem Maria em nosso Senhor Jesus Cristo. União do corpo e sangue de Jesus Cristo. O sacerdote faz o sinal da cruz sobre o cálice com a parte da hóstia que acaba de dividir,
e a mistura com o preciosíssimo sangue de Jesus, dando-se a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam de novo unidos e simbolizam a ressurreição de Cristo e a vida nova e eterna que Ele, por meio de sua Páscoa, que se torna presente em cada Santa Missa celebrada. Comunhão do sacerdote. O sacerdote, tendo ainda em suas mãos o corpo santíssimo de Jesus, inclinando-se sobre o altar, reza: que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, e comunga a hóstia sagrada. E diz o mesmo sob o cálice: que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Os anjos de Deus ficam pasmos e estremecem perante a graça concedida à criatura humana. Pois não veio ele ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Jesus nunca vem só. Eu não estou só, porque o Pai está comigo. Como o Filho de Deus, ele é inseparavelmente ao Pai unido e ao Espírito Santo. Assim, por meio de Jesus, na Santa Comunhão, o homem entra no mistério infinito e inefável da Trindade Santa. Cordeiro de Deus. Os pecados rompem as nossas relações com Deus e são igualmente causas das discórdias entre nós, irmãos. E brademos então ao Cordeiro de Deus, que pode apagar os pecados, que se apiede de nós e nos dê a sua santa paz. As graças interiores, a libertação do pecado e a união com Deus, recebemo-las em toda a sua plenitude na Santa Comunhão. A falta de preparação ou de ação de graças leva a pouco e pouco as comunhões sacrílegas ou sem frutos. Comunhão dos fiéis. Conhecemos a palavra. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu em Cristo e no Espírito Santo. No Pai, rodeado do júbilo dos exércitos angélicos na sua emoção. Santo, Santo, Santo. O homem, absorto na plenitude do grande amor de Deus, circundado da glória celeste que deve ressoar nas orações finais. Quão grande é a nossa responsabilidade para que esta aliança de amor com o esposo divino da nossa alma não se apague mais, mas continue ao longo de todas as horas do dia, cumprindo atentamente o desejo ardente do Senhor. Permanecei em mim para receber a sua promessa, e eu permanecerei em vós.
Bênção final. A bênção final de despedida de Jesus por meio do sacerdote. Ele deseja abençoar todas as pessoas do mundo inteiro. Assim, o sacerdote está espiritualmente junto ao mundo todo. Por suas mãos, abençoa a mão do Pai Celeste, abençoa a força do amor do Espírito Santo, abençoa Jesus com sua cruz de redenção todas as criaturas, abençoa com a paz celeste e divina, que penetra completamente as almas a fim de serem repatriadas à glória do céu. Deixemos ressoar esta bênção ainda na volta para casa, durante o dia e em todo o agir e em cada encontro com os outros. Vede que amor! Cada instante da nossa vida pode ser preenchido sobrenaturalmente, quando nós nos incluímos em todas as santas missas no mundo inteiro. Assim se tornará uma vida consciente com Deus, irradiada de sua glória. Santas missas, luz do mundo. No desenho vemos a Santíssima Trindade, a Igreja triunfante, padecente e militante. E como pano de fundo, o véu azul da Santíssima Virgem, que deu a luz a Jesus, Filho de Deus, que se ofereceu em sacrifício de cruz por todos nós. Fora das santas missas existem trevas. Coração Imaculado de Maria. O coração imaculado foi o altar em que seu filho se imolou, o cálice que recolheu seu sangue, que se abriu ao gemido de suas feridas. Neste santo derramar de sangue foi fundado a Igreja de Jesus, na qual brilham os 7 raios dos sacramentos, como também a luz da verdade que o Santo Padre sempre anuncia. O mundo riscou os mandamentos de Deus e os sacramentos. Assim não há mais corrente de vida, tudo é seco e afastado de Deus. Mas pelo sangue preciosíssimo, cada pessoa pode conseguir purificação e salvação.